Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o curso Prática de Processo Penal, onde nós vamos prosseguir com a aula acerca do fluxo do processo penal, do início ao recurso. O objetivo desta aula é apresentar de forma clara e prática o caminho do processo penal brasileiro, desde a sua fase pré-processual, passando pela sentença e finalizando com os recursos no processo penal previstos. O início do processo penal, também chamado de fase pré-processual, ele tem três formas de início. Ou seja, o processo penal, ele por si só, uma grande característica do direito brasileiro é a de que ele não nasce diretamente no judiciário, mas sim na fase investigativa. Ele não nasce num fórum, num tribunal, numa corte, ele nasce numa delegacia. Pode ser direto do fórum? Também, mas via de regra nasce numa delegacia, através de um TCO, de um inquérito policial, que pode se iniciar das três formas principais, que é a prisão em flagrante, o inquérito policial por portaria e o inquérito por requisição. A prisão em flagrante, ela ocorre no momento da prática do crime ou logo após. Ou seja, através da sua formalização, que é a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Temos também a hipótese de inquérito policial por portaria, que é muito comum nos casos dos crimes sem flagrante, onde a instauração do inquérito ela se dá de ofício pela autoridade policial, ou seja, o delegado ele expede uma portaria que dá início ao inquérito policial. E a terceira hipótese é o inquérito por requisição, que pode ser feito pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, que pode ser feita uma requisição judicial através de um juiz de direito. Existem hipóteses legais, não são todos os casos, e também através da provocação da vítima, que é quando a vítima protocola uma notícia criminis diretamente no Poder Judiciário. Qual a finalidade do inquérito policial? É colher elementos, é reunir indícios para a formação de uma culpa, de uma tese, de uma acusação sobre a autoria e a materialidade praticada em um delito, em um crime, para se investigar quem foi que cometeu e quais são as provas que a parte interessada possui contra o acusado. Após a prisão, nós temos a fase do controle judicial e a liberdade provisória. Após a prisão em flagrante, o juiz ele analisa em um prazo de um dia, de 24 horas, podendo decidir acerca do relaxamento da prisão em casos de flagrante ilegalidade. Ele pode decidir pela concessão da liberdade provisória com ou sem aplicação das medidas cautelares, que pode ser a tornozeleira eletrônica, que é a mais conhecida, também chamada tecnicamente de monitoramento ou monitoração eletrônica, a limitação de fim de semana, dentre outras medidas cautelares. Nós tivemos o caso da Deolane, que ela não podia dar entrevistas, era uma medida cautelar. Nós tivemos o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não podia haver manifestações próximos do entorno da onde ele estava preso, ali na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, e dentre outras hipóteses previstas no próprio caso concreto. Ou seja, o juiz pode relaxar a prisão, ele pode conceder liberdade com ou sem medidas cautelares, e ele pode também converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Detalhe, ele pode fazer isso se o promotor também pedir que a prisão seja convertida em preventiva. Aqui entram alguns detalhes interessantes, importantíssimos, tais como o pedido de liberdade provisória, que geralmente o advogado faz com ou sem audiência de custódia, ou também o pedido de revogação da prisão preventiva, que ele cabe após a decretação da prisão preventiva. Ou seja, a liberdade provisória ela é antes que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva.
A revogação da prisão preventiva já é após a sua decretação. Qual é o pulo do gato para você, advogado, para você, advogada? Faça um pedido cumulado. Porque pode ser que entre a prisão, entre você entrar no caso, visitar o cliente, colher as provas, fazer o pedido, pode ser que seja muito rápido o tramitar entre um ponto e outro. Então você faça um pedido bonitão, caprichado, premium, master de ouro, e onde você consiga contemplar ambas as hipóteses. E um outro ponto também interessante é a aplicação das medidas cautelares. Quando você sabe que seu cliente é réu confesso, quando existe uma série de provas, toda uma complexidade probatória contra o seu cliente, o famoso batom na cueca, quando existe repercussão pública e você sabe que dificilmente vai conseguir soltar o seu cliente, você pode fazer um pedido de tanto de liberdade quanto de revogação ou mesmo acumulado. Inclusive, você também pode acumular com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O princípio-chave nesta fase é de que a prisão ela é a exceção e que a liberdade ela é a regra de ouro do processo penal. Passa-se a fase do oferecimento da denúncia e o recebimento. Com o inquérito policial concluído, inclusive aqui no Amazonas, nós temos uma vara de inquéritos, onde o processo tramita da comunicação da prisão em flagrante até o oferecimento da denúncia. Então, nessa fase de oferecimento da denúncia e recebimento, com o inquérito policial concluído, o Ministério Público ele faz uma petição prático-profissional chamada de denúncia. Ele oferece a denúncia, onde ele narra os fatos, fundamenta qual crime que aconteceu e pede que o juiz receba a denúncia, processe e que ao final seja condenado o réu. O juiz analisa a regularidade formal para saber se está tudo certo no processo, se não tem nenhum vício, se não tem nenhuma irregularidade, nenhuma nulidade, nenhuma quebra da cadeia de custódia e se há justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ele analisa acerca dos indícios mínimos de autoria e de materialidade. Quando existe uma materialidade, mas você não sabe quem é o autor, ou vice-versa, cada caso tem que ser pontuado concretamente. Cada caso tem suas peculiaridades. Ou seja, quando há indício de autoria é quando você sabe quem cometeu o crime. E quando há indício de materialidade é quando existem provas idôneas, ou pelo menos indícios de provas, no sentido de que aquela pessoa cometeu o crime. Passa-se a quarta fase, que seria a fase de defesa preliminar, chamada de defesa prévia, resposta escrita, resposta à acusação, como dizia Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, bicho, ô louco, meu. Ou seja, a quarta fase, ela é a resposta à acusação e diligências. Após a citação do réu, ou seja, nós temos a prisão, nós temos a audiência de custódia, o preso não é liberado, o juiz recebe a denúncia que o promotor ofereceu, cita o réu para que o réu constitua advogado ou para que, no seu silêncio, no prazo legal, o próprio juiz determine que a Defensoria Pública o faça. Após a citação do réu, a defesa apresenta a resposta à acusação, também chamada de defesa preliminar, defesa prévia, resposta escrita e o nome que a legislação prevê você pode utilizar. O mais conhecido é resposta à acusação e defesa prévia foi que até 2008 se utilizava o termo. Dependendo da legislação e do rito, você vai utilizar ou defesa prévia ou resposta à acusação. No rito do Código de Processo Penal, é resposta à acusação segundo o 396 e 396-A do CPP. No rito da Maria da Penha, do júri, você chama de defesa prévia. No rito do tráfico de drogas, você chama de defesa preliminar. Mas, digamos assim, de forma famigerada, é defesa prévia e resposta à acusação. Alguns também chamam de RAC. Essa defesa ela pode alegar nulidades,
ela pode alegar inépcia da acusação, ela pode alegar ausência de justa causa, ela pode pedir a aplicação do instituto da absolvição sumária, que dependendo do caso concreto pode se aplicar ou não, e antes da audiência podem ser determinadas diligências complementares se necessárias. A quinta fase, e antes de entrar nessa quinta fase, eu gostaria de dizer também, faltou luz aqui, por isso que ficou um pouquinho mais escuro, eu gostaria de dizer também que na defesa prévia você também pode arrolar testemunhas. A quinta fase é a audiência de instrução e julgamento, que é a mecânica processual e ordem procedimental prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, que se dá da seguinte forma. Primeiro, oitiva da vítima, se ela ainda estiver viva, é óbvio. Segundo, oitiva das testemunhas de acusação, onde a defesa possui o direito de contradita e de recusa. Ou seja, quando você sabe que a testemunha ela é amigo, parente, ou que existe algum vício, alguma ilegalidade na produção daquele depoimento, você, no momento da prestação do compromisso legal de dizer a verdade da testemunha, você pode se manifestar e dizer assim, excelência, pela ordem. E quando a palavra lhe for concedida, você pode dizer assim, eu gostaria de fazer a contradita da testemunha e explicar por quê. Por impedimento ou suspeição, que é o direito de contradita e recusa. Após isso, passam-se a oitiva das testemunhas de defesa, onde as testemunhas que foram arroladas pelo advogado são ouvidas pelo juízo. Vale ressaltar que todas as testemunhas prestam o devido compromisso legal de dizer a verdade, exceto a vítima e o acusado. Após isso, nós temos os esclarecimentos do perito, se houver perícia no processo. Passando pela oitiva do assistente técnico, se houver perícia, obviamente. E o último ato da audiência de instrução, debates e julgamento é o interrogatório do réu, o último ato da instrução, que é um direito constitucional de defesa. O interrogatório é meio de defesa e não de prova. Ou seja, o interrogatório, talvez ele seja, dentro do processo, um dos 3 momentos mais importantes, que é a prisão, que dá início ao processo, que é a defesa e o interrogatório. Por fim, o trânsito julgado quando acaba tudo. Esses são os pontos mais importantes do processo penal. E quando acaba o interrogatório do réu, do acusado, passa-se a fase de alegações finais, que geralmente é de 5 a 15 minutos. Se ela for feita de forma oral, a regra é a de que os memoriais sejam feitos de forma oral. Mas, se o caso for complexo, se o caso for de matéria muito densa, muito profunda, muito complicada, muito arrastada, se houver pluralidade de réus, se houver uma perícia muito profunda, muito difícil, muito científica, o juiz pode, e se houver também requerimento do promotor e do advogado, o juiz pode, até mesmo por conta da sobrecarga de trabalhos, o juiz pode também autorizar, conceder, tanto ao promotor quanto ao advogado, aos dois ou somente a um deles, se o outro quiser fazer as alegações finais de forma oral, ele pode autorizar que as alegações orais sejam convertidas em memoriais por escrito, onde ele abre um prazo sucessivo. Primeiro, para o promotor de justiça. Segundo, para o assistente da acusação, se houver. E terceiro e último, para o advogado do réu, para o advogado de defesa. Ou seja, recapitulando,
Encerrada a instrução, passa-se à fase das alegações finais. Alegações finais do Ministério Público, alegações finais de defesa, orais ou por memoriais escritos, momento estratégico máximo da defesa. Esse momento onde o advogado recebe vistas para fazer as alegações finais, ele é o momento mais sublime, é o momento mais importante do processo, que junto com o interrogatório do réu, posso dizer que são os momentos mais, ápice do processo, porque eles vão definir e decidir tudo. Então, gente, nesta fase é onde o advogado consolida toda a sua tese defensiva. Por fim, nós temos as duas últimas fases, que é a sentença, onde o juiz, o magistrado togado, profere sentença, onde ele diz se absolve, que seria a chamada sentença absolutória, ou se ele condena, que seria a chamada a sentença condenatória. E ele possui uma obrigação da fundamentação obrigatória das decisões, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E outros dispositivos aplicáveis à espécie. Ele precisa analisar as teses defensivas, e ele tem que fazer a fixação da pena se houver condenação. Se houver absolvição e o réu estiver preso, ele expede alvará de soltura. Se houver condenação e o réu estiver preso, o réu não possui o direito de recorrer à liberdade. Pode acontecer dele conceder? Pode, mas é muito difícil. E se houver condenação e o réu estiver solto, o juiz geralmente concede o direito do réu recorrer em liberdade. Após isso, existe um prazo, tanto para interposição de vários recursos, tais como embargos de declaração, apelação, habeas corpus, recurso em sentido estrito, conforme o caso. E o objetivo da defesa, ele é o de neutralizar os efeitos da condenação, o de buscar nulidades, de rediscutir provas, dosimetria ou legalidade, ou seja, o advogado, ele atua como monitor, como um instrumento constitucional de controle da constitucionalidade, da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, para que excessos não venham a ser cometidos, para que excessos venham a ser coibidos. Então, o processo penal, nós podemos concluir, é de que ele é um caminho técnico, garantista e estratégico, onde cada fase exige atuação precisa da defesa. Ou seja, você deve analisar, como diz aqui na minha cidade, ou como se dizia na minha infância, você deve acompanhar o caso passo a passo, tintim por tintim, pedacinho por pedacinho, paulatinamente, gradativamente, para que você possa fazer o melhor, para que você possa dar o seu melhor, para que você possa gerar o melhor resultado possível para o seu cliente. Então, gente, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de que o processo penal é um caminho técnico, garantista e estratégico, onde cada fase exige atuação precisa da defesa, sempre guiada pelos princípios constitucionais da presunção de inocência, ampla defesa e do devido processo legal. Então, gente, curta, comente e compartilhe. Essa aula vai ficar por alguns dias disponível no YouTube e em nossas redes sociais. Você pode, de repente, ver cortes dela no Instagram ou mesmo no WhatsApp, mas logo ela vai estar disponível somente para quem adquiriu o acesso ao curso Prática de Processo Penal. Eu gostaria de mandar um forte abraço para o Dr. Éder, para o Dr. Irley e para a doutora Gilmara. Gente, beijo do gordo, fui!